Deus. Quero desde já agradecer a Deus por estar aqui pela segunda vez aqui neste lugar abençoado. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Elaine, juntamente com a sua família e a todos os membros e congregados deste lugar. Que Deus abençoe as vossas vidas. Louvar a Deus pela vida da minha esposa que nos acompanha e que Deus seja louvado para sempre. Amém? Pega a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós estamos numa campanha, que está lá no Salmo 118, nos versos 4 até o 9, que fala sobre confiança. Amém? Com toda a gentileza, eu queria que você perguntasse do seu irmão como é que está a sua confiança em Deus. Como é que está a sua confiança? Porque às vezes Deus ele vai provar nossa confiança. Ele vai provar qual é o nível de confiança que a gente está com Ele, E quando Deus resolve provar nossa confiança, Ele quer ser glorificado diante daquela circunstância. Amém? Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo Atos dos Apóstolos. Eu só citei o tema da campanha, mas eu vou pregar dentro da linhagem dele. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente veio um som do céu como de um vento vermente impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Eterno. Meus irmãos, dentro desse texto, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 que nós lemos, esse texto ele reflete a respeito de uma promessa. Eu já começo perguntando que quem tem promessa de Deus aqui esta noite? Quem tem? E essa promessa Jesus ele fez aos seus discípulos, em uma ceia que foi servida lá no livro de João capítulo 14, Mateus também 12. Diz que Jesus estava em uma última ceia na terra, juntamente com os seus discípulos, e a Bíblia diz que dentro daquela ceia houve uma reunião entre Jesus e os seus discípulos. De repente, nesta reunião, Jesus ele vai falar algo para o seu discípulo. Antes de terminar o seu momento, ele vai pegar diante de todos os discípulos e vai começar a falar algumas coisas que ia acontecer naquele exato momento, dali para frente. Ele olhou e disse: dentre vocês, há um de vocês que há de me trair, há de um de vocês que há de me trair, há de me vender. E de repente houve uma especulação, uma pergunta entre eles: Senhor, quem será? Sou eu? Diga, revele quem é. Aí de repente Judas Iscariote coloca a sua mão sobre o prato. Jesus disse: em verdade vos digo que aquele que coloca a mão no prato comigo, esse será o traidor. Ele diz que Jesus olhou e disse: agora também há entre vós um que vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. De repente alguém pergunta: Senhor, quem é? Aí Pedro olha e diz: Senhor, eu, se for preciso, eu darei a minha vida pela tua, eu jamais te negarei. Jesus olhou para ele e disse: é tu que vai me trair por 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro, naquele exato momento, olha para Jesus e disse: eu jamais vou te trair, nem que para isso eu dê a minha vida. De repente Jesus brada e diz: para trás de mim, Satanás, porque isso me convém passar, porque essa é a vontade do meu Pai Celestial. Ele disse que Jesus, terminando a conversa, ele disse: daqui a alguns dias o Filho do Homem há de ser morto, entregue, escarnecido, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar. Ele está aqui esta noite, glorificado por você e por mim, há de ressuscitar dentre
vou para o Pai, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, não vou vir sozinho, eu vou trazer com vocês. Antes de eu voltar, vai vir o Consolador. Quem é? O Espírito Santo de Deus. Ele se faz presente nesta noite, aqui neste lugar, dizendo para mim e para você: se você estiver passando por luta, o Espírito Santo está aqui para te acolher, te dar graça, te dar força, te dar ânimo e fazer você passar pelas circunstâncias. Jesus vai embora. A Bíblia diz que agora ele sai deste momento de comunhão com os seus discípulos. Ele vai para um lugar chamado Monte Sêmane, Getsemane, melhor dizendo, neste monte chamado Monte da Oração. Jesus vai começar a ter os seus momentos de oração. A campanha é campanha de oração. Jesus ensinou a respeito da oração. Ele disse que Jesus vai orar. A primeira hora que Jesus está orando, ninguém pôde sequer orar com ele uma hora. Ninguém do seu discípulo pôde orar com ele sequer uma hora. Jesus volta, repreende os seus discípulos e diz: ei, vocês não puderam orar comigo sequer uma hora. Aí Jesus volta para a oração. Na segundo momento da oração que ele está orando, e quando ele volta, ele percebe que os seus discípulos estão fazendo o quê? Diga comigo: dormindo. Eles estão adormecidos. Jesus repreende e diz o seguinte: nesse exato momento agora, vocês não precisam orar, mas vai chegar um dia que eu não vou estar aqui, que vocês vão precisar ter momento de oração, porque existe situação que só pode ser repreendido através da oração. Sabe por quê? Porque oração é chave de vitória. Oração abre porta onde não tem porta. Oração traz milagre do céu para a terra. Oração vai você ficar fortalecido no Espírito e passado pela prova, dando glória a Deus misturado com aleluia. Jesus volta para a oração. Quando ele está na oração novamente pela terceira hora, agora ele começa a ter uma visão. A visão que Jesus tem é uma visão de todo o processo que ele ia passar depois daquele momento. Jesus começa a ter uma oração. Na oração Jesus tem uma visão. Na visão futura que Jesus tem, ele vai olhar tudo que vai passar por ele agora. Aí ele vai replicar ao Pai dizendo: Senhor Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Quando Jesus está dizendo passa de mim este cálice, ele está enxergando algo. Ele está vendo algo futuro que ia acontecer. Jesus está vendo ele descendo do Getsemane, sendo traído por Judas Iscariote. Jesus está vendo agora os soldados romanos lhe prendendo, tirando as suas vestes, colocando na sua cabeça uma coroa de espinho, de 72 espinhos. Ele está vendo agora o soldado romano lhe batendo, lhe chicoteando, lhe dando 117 chicotadas. Ele está vendo agora, diante de uma multidão, ele sendo cuspido, escarnecido, e as pessoas gritando: revela que quem te bateu, não é tu Cristo, não é tu o rei do judeu, porque tu não salva a ti e a ti mesmo. Mas Jesus, como ovelha muda, ele vai para o Calvário. Sabe por quê? Porque ele teve preparamento na oração. Assim como você está aqui nesta noite, tirando este período de oração, é porque Deus está dizendo: pode vir a luta, mas se você está coberto na oração, você vai vencer. A vitória vai acontecer na tua vida, na tua casa e na tua família. Jesus vai ser levado. Nesse exato momento que ele está tendo esta visão, é o que a gente chama, dentro dos acontecimentos que a gente vê, minha pastora, muitas das vezes a gente tem uma sensação, muitas das vezes aconteceu com a gente, de alguém que partiu, alguém que faleceu, alguém que morreu. Nós temos uma breve sensação de dizer assim:
Parece que aquela pessoa sabia que ia morrer. Quem já teve essa sensação e percebeu? Que a pessoa nunca veio na sua casa, ou se veio, não faltava tempo que não veio, mas saiu visitando todo mundo da redondeza, como se ela estivesse se despedindo daquele momento. A verdade é que a pessoa que vai morrer, ela tem um sentimento que é inexplicável. Esse mesmo sentimento foi o sentimento que Jesus teve ali na questão de Getsemane. O sentimento que quando ele começa a sangrar, aonde era para sair suor, começou a sangrar. Por quê? Porque ele começou a antecipar ou ver coisas que iam lhe acontecer, e é dolorido. Ele diz que Jesus vai ver todo este processo. Quando ele olha este processo, ele diz o seguinte: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas Jesus vai ver o processo além da cruz, e além da cruz ele vai enxergar eu e você necessitado, precisando do socorro. Aí ele vai dizer o quê? Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Por quê? Porque além da cruz ele enxergou ele enxergou você aqui, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, da minha família, da minha saúde, visita esta situação. Aí Jesus olha e diz: ah, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que quando Jesus desce, o soldado romano é atropelado, melhor dizendo, é cortada a sua orelha pelo soldado, pelo Pedro da vida. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu não vou deixar ninguém te prender. Ele corta a orelha do soldado Malco. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, com a espada que tu feres, tu será o quê? Ferido. Eu não preciso de ajuda. Se eu quisesse aqui agora, eu rogaria ao meu Pai Celestial que está no céu, e Ele mandava para mim uma legião de anjos, que Ele colocava e dizimava todos que estão se levantando contra mim. Mas me convém eu passar pelo processo. Quer ter vitória, tem que passar pelo processo. Quer ter bênção, tem que passar pelo processo. O processo às vezes é doloroso, é complicado, mas Jesus diz o seguinte: estarei contigo até a consumação do século. Ou seja, se tu passar pelo espinho, eu estou contigo. Se tu passar pelo fogo, eu vou contigo. Se te colocar na cova dos leões, eu estarei contigo. Em todo momento Deus está contigo. E se a igreja crê assim, levanta a voz e dá glória, porque Ele se faz presente neste lugar. Jesus chega, ele chega até o soldado, ele vai ser preso. Ele diz que Pedro tentou impedir o processo, cortando a orelha do soldado mau. Jesus repreende o soldado mau. A Bíblia diz que agora, neste exato momento, Jesus segue o caminho. Quando ele vai seguir o caminho, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai ser escarnecido, Jesus vai ser cuspido, pessoas vão caniçar ele, jogar caniço na cabeça dele, dizendo: revela quem foi que te bateu. Jesus está nu, vai ser colocado perante o centro de Roma ali, e vai ser chicoteado, vão cortar a carne de Jesus, e muitos zombando dele: tu não é o rei dos judeus? Todo rei precisa de quê, irmãos? De coroa. Colocaram uma coroa em Jesus. Essa coroa vão travar entre o couro cabeludo e o crânio, mas não vai perfurar o crânio. Jesus vai receber tudo calado, porque ele precisava passar pelo processo. E Jesus revela para mim e para você essa questão do silêncio dele, e ele condena a questão da murmuração. Todas as vezes que eu abro a minha boca para murmurar de uma situação, a tendência é piorar a situação para o meu lado. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, eu sei, eu tenho que me posicionar na posição de adorador. Eu vim pregar para a igreja que é adoradora.
que adora o Pai em espírito e em verdade. Pastor, eu estou passando pela prova, tá? Então passe por ela glorificando, porque quando tu glorifica, a porta se abre. Quando tu ora, a chave se abre, o milagre acontece, porque a Bíblia vai dizer no livro de Isaías 59: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados para que não possas ouvir a oração que é feita neste lugar. Deus está ouvindo, Ele vai agir no momento certo e na hora certa. Jesus está lá, sendo machucado, cuspido. Agora, se não fosse o suficiente, eles vão dar para Jesus agora, no caminho do Gólgota, eles vão dar para Jesus uma peça de uma madeira, não é a cruz completa. Eles vão dar uma peça de uma madeira. Essa madeira pesa 180 quilos. Imagine agora, Jesus perdeu sangue, Jesus está todo cortado, Jesus está com a carne toda moída, está carregando uma cruz de 180 quilos. Aí no caminho a Bíblia diz que ele está quase cambaleando, perdendo força, não conseguia carregar mais aquela cruz. Aí de repente vai passar um sirineu, um homem forasteiro que estava na cidade. Os soldados romanos vão empurrar ele entre a multidão e vai se abraçar com Jesus. Este sirineu representa o Espírito Santo de Deus, que no momento que eu e você estamos quase fracassando, Ele nos abraça e diz: eu estou contigo, eu estou aqui para te consolar, eu estou aqui para injetar força e para caminhar contigo lado a lado nesta terra. Ei! Jesus chega até a Gólgota, o lugar da caveira, o lugar da morte. Quando ele chega em Gólgota, vão colocar a cruz na peça central e vão esticar os braços de Jesus. A cruz não pegava para Jesus, porque a cruz não era de Jesus, a cruz era emprestada. A cruz que colocaram Jesus, nem no braço dele cabia. Pastor, mas como encaixou Jesus? Simples. Eles deslocaram a junta dos braços de Jesus e eles pregaram pregos de 10 a 12 polegadas, tanto nos braços como também nos pés. Eles vão levantar Jesus junto com 2 ladrões. Um está na direita, o outro está na esquerda. O ladrão da direita, da esquerda, olha e diz: ei, não és tu Jesus, o Filho do Rei? Não és tu Jesus, o Cristo? Não és tu Jesus, o Salvador? Porque tu não salva a ti e salva a nós também. Jesus calado estava, calado ficou. Enquanto o da esquerda estava levantando contra Jesus, o da direita olha e diz: ei, cala a tua boca. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque nós precisamos estar aqui. Nós estamos aqui porque nós estamos pagando pelo nosso erro. Nós estamos aqui porque nós somos malfeitores. Nós aprontemos, nós fizemos crueldade. Mas este homem aqui, ele é surreal, ele é ressurreto, ele não deve nada, ele está aqui como uma pessoa que foi colocado para estar aqui sem nada a fazer. Ei! De repente o moço da direita olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu paraíso. Jesus agora vai falar pela primeira vez. Se você for ler o texto que eu narrei aqui, você não vai ver Jesus abrindo a boca para falar nada. Jesus não vai falar se está doendo a chicotada, se o espinho está cravado, se estão cuspindo, se estão... Não, ele falou nada. Jesus vai abrir a boca para falar 3 situações agora. Quando o moço olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino ou no teu paraíso. Jesus vai abrir a boca agora para liberar salvação. Levanta a mão que é profético esse texto.
Jesus vai levantar a voz, vai dizer: em verdade vos digo que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Eu quero profetizar na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus parentescos, salvação de vida em nome de Jesus. Que Jesus visite este marido, este filho, esta pessoa que está sendo colocado em oração. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Primeiro, a segunda voz que Jesus vai liberar é a voz do perdão. Enquanto Jesus está sendo morto, lá na cruz, um soldado vai pegar um caniço, uma lança, melhor dizendo. Ele vai pegar uma lança e ele vai perfurar ao lado de Jesus, e na sequência ele vai pegar uma esponja. Essa esponja que ele vai pegar, as pessoas usavam aquela esponja para lavar vaso sanitário lá dentro do presídio. Eles vão pegar a esponja e vão tentar de alguma forma fazer com que Jesus beba água, mas na verdade não era água, era vinagre. Eles vão colocar na boca de Jesus, ele não vai aceitar. Na sequência, eu atrapalhei aqui o texto, mas na sequência que ele tira a esponja, ele fura o lado de Jesus, e sabe o que vai sair? Vai sair água, em vez de sangue vai sair água. Jesus dizendo: eu sou a água da vida, aquele que bebe desta água nunca mais tornará a ter sede. Jesus vai falar agora pela segunda vez. E a palavra de Jesus é perdão. É exemplos que Jesus dá para mim e para você. O que Jesus diz? Se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, ele fala no momento da oferta. Se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu tenho que deixar minha oferta no altar. Eu tenho que voltar com o meu irmão, me reconciliar com ele, pedir perdão dele e depois retornar a ofertar, e assim a minha oferta será recebida diante da presença de Deus. Se eu tiver em oração e se eu perceber que eu estou devendo alguém está magoado comigo, para a minha oração não ser impedida, eu tenho que fazer o quê? Pedir perdão. Jesus olhou e disse: Pai, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que faz. A segunda voz que Jesus levanta é a voz do perdão. Ele está dando um exemplo para mim e para você, que independente do que faça, libere perdão, porque liberando perdão, o milagre vai acontecer em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pediu perdão. Na sequência, Jesus agora está enfraquecido, está prestes a morrer. Aí ele vai liberar a segunda para a terceira palavra. A terceira palavra que ele vai dar em hebraico se chama tetelestai, que quer dizer estar consumado. Está consumada a vitória, está consumada a bênção, está consumada a vitória da minha igreja, do meu povo, está consumado o milagre. Eu estou morrendo aqui agora, mas a minha morte não é ponto final. Eu vou voltar. Aí esse texto que eu li no início, isso fala de uma promessa que Jesus falou para Pedro e para os seus discípulos, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de quê? Do Espírito Santo de Deus. E depois que forem revestidos, vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto na Judéia como em Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. Vocês vão pregar minha palavra, vocês vão curar no meu nome. Aí ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja na terra. Aí ele completa dizendo:
Lá na conversa da ceia ainda. Se vocês crerem, vocês farão sinais maiores do que? Maiores do que o meu. Irmãos, Pedro tomou tanta posse desta palavra. Apesar que Pedro, quando o galo antes que o galo cantasse, Pedro negou Jesus. Mas depois Pedro recebeu uma unção tão grande do Espírito Santo de Deus, que Pedro ficou tão cheio, que Pedro se lembrou de todas as promessas que Jesus falou para ele. Jesus falou para ele que não ia morrer na juventude. Jesus falou para ele que se ele acreditasse, ele ia fazer sinais maiores do que Jesus. Jesus falou para ele ficar em Jerusalém, esperar a promessa, o Espírito Santo de Deus, e ele esperou. A promessa agora vai acontecer aqui no texto de Atos capítulo 2. Pedro está reunido com o povo, em um lugar, todo mundo está reunido, adorando, glorificando. De repente eles ouvem o quê? Um som de um vento vermente impetuoso que desce no meio da casa. Eles começam a falar em novas línguas, em línguas repartidas como de fogo. Eles começam a falar em línguas variadas. E a Bíblia diz que eles não vão ficar com aquela língua só para eles. No capítulo 2 eles vão ser cheios do Espírito Santo. No capítulo 3 eles começam a propagar o Evangelho. No capítulo 4, Pedro começa a curar pessoas através do Espírito Santo. No capítulo 6, a Bíblia diz que o povo que procurava Pedro era tão grande que Pedro não dava conta de atendê-los. Aí Pedro fez o quê? Quando os discípulos de Pedro disseram: Pedro, a multidão está grande e a gente não consegue atender e visitar todo mundo. Aí Pedro olha e diz: manda todos se reunir aonde? Na principal de Jerusalém. Na principal de Jerusalém aconteceu um evento passado. Qual foi o evento passado? O nosso Cristo foi humilhado nessa avenida. O nosso Cristo foi cuspido nesta avenida. O nosso Cristo recebeu uma coroa de espinho. O nosso Cristo passou com a cruz de cabeça abaixo, sendo humilhado. Aí Pedro olhou e disse: há tempo de exaltação agora. Eles mataram Jesus, pensavam que o Evangelho ia parar. Muito pelo contrário, o Evangelho ficou mais forte, porque ninguém pode parar uma igreja que ora. Ninguém pode parar um povo que tem o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode parar um povo que tem a sua confiança naquele que ressuscitou. A Bíblia diz que ele vai passar na avenida de Jerusalém. E quando ele vai passar lá, ele diz a seguinte frase: eu vou passar, mas tem um porém. Aonde a minha sombra pregar, aonde a minha sombra tocar, as pessoas serão curadas através do poder que opera em mim. Olha a expressão de Pedro. Pedro não está atribuindo um poder para ele. Pedro está atribuindo um poder que não é dele. Ele está dizendo: aonde eu passar e a minha sombra tocar, as pessoas serão curadas instantaneamente, através do poder que não é meu. Esse poder está aqui nesta noite. Aonde estiver uma enfermidade, sinta o toque do Espírito Santo de Deus. Aonde estiver uma pessoa precisando de um milagre, receba o toque do Espírito Santo de Deus nesta noite. Aonde eu passar e a sombra tocar, será curado através do poder que não é meu, mas é do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quando Pedro passou, todos que foram tocados foram curados instantaneamente. Imagine agora, você passando numa rua. Qual é o nome desse bairro aqui? Parque São Pedro. Pensando que aqui tem uma feira, tem um negócio, uma feirinha, né? Uma feira aqui, né? Imagine você passando nessa feira, e de repente você no sol quente aqui de Manaus,
Aí deu vontade de cuspir. A gente cospe, né? Aí você cuspiu no chão. Aí de repente passou uma pessoa e pisou no seu cuspe. Quando você se espanta, a pessoa que pisou no seu cuspe caiu endemoniada. Pastor, o que é isso? Eliseu morreu. Jogaram ele numa sepultura. Na sequência morreu o rei. Quando os ossos de Eliseu estavam secos, que o rei tocou nos ossos de Eliseu, literalmente o rei voltou a ter vida. Por quê? Porque crente tem unção no cuspe. Senhor, crente tem unção nos ossos, crente tem unção na sua vida. Você levanta a sua mão e profetiza, e o milagre acontece, porque a unção de Deus está sobre a sua vida. A gente já viu comentários de pessoas que fazem trabalhos, né, no cemitério. Eles dizem que eles pegam qualquer cadáver, mas quando vão pegar cadáver de cristão, eles não conseguem fazer o trabalho. Aí perguntaram uma mãe lá, por quê? Porque crente até depois de morto, ele continua com a unção na sua vida. Você já viu quando o crente morre? Você vai para o caixão do crente. Eu já participei de vários funerais. Quando um crente que morre com Cristo, ele morre, ele vai morrer, ou está morto, não está dizendo? Irmão, parece que ele está com o rosto intacto. Ele está com o seu semblante como se não tivesse morto, está vivinho da Silva. Aí você vai em outro funeral, que eu já participei de vários. Aí a pessoa está lá. A gente sente até depressão dentro do local. A gente não sente aquela paz, aquela tranquilidade, mesmo em momento de luto. Porque crente tem algo diferente. Porque a vitamina do crente é a oração. A oração traz unção, a unção traz vitória, a oração traz bênção, traz milagre sobre a sua vida e sobre a sua casa. Ei, Jesus falou para Pedro: se tu crê, tu vai fazer sinais maiores do que o meu. Aí Pedro tomou posse. O apóstolo Paulo depois tomou posse. Com lenço ele curava as pessoas. Ó. Aí Pedro está lá no capítulo 8. Pedro começa a fazer tantos sinais e prodígios que começa a despertar o interesse dos políticos romanos. A Bíblia diz que eles começam a perseguir Pedro, começam a perseguir a igreja. Vamos mandar carta para matar esse povo, porque esse povo tem que parar. Nós matemos Jesus e agora o evangelho cresceu mais ainda. Então vamos matar outra pessoa. Aí vão prender Pedro, vão prender Tiago. A Pedro vai ser solto, Tiago vai ser morto, decapitado. O povo da igreja na época, quando Tiago morreu, eles se recuaram. Porque a tendência é essa muitas das vezes. Tem prova que a gente é provado, que às vezes em vez de levantar a cabeça ou dobrar o joelho, a gente quer entregar. E Deus está dizendo esta noite: não é momento de parar de entregar, há momento de guerrear. A vitória vai acontecer. Essa prova que tu está passando não é para a tua morte. Essa prova é para te dizer que o teu Deus é maior e que você vai vencer. Vai vencer como pregador? É através da oração. É aqui corpo a corpo, orando e intercedendo uns por outros, e Deus vai dar vitória. Tiago morreu. O povo recuou. O povo foi para dentro dos lugares escondidos. Aí quando de repente Herodes começou a cantar de galo, agora a gente vai parar o evangelho. Aí de repente vai Pedro, negativo. Ninguém para uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Ninguém para o povo que ora. Ninguém para o povo que tem vida de oração. O povo que tem vida de oração, ele marcha, ele guerreia, ele peleja, e a vitória chega. Ei, Pedro agora vai ser culpado. Herodes vai mandar uma carta e vai dizer: na próxima Páscoa, nós queremos agora o cabeça maior. Se batemos Jesus,
O evangelho não parou. Se matemos Tiago, o apóstolo Tiago, e o evangelho não parou, agora nós vamos matar o Pedrão. Matando Pedro, tudo se acaba. Porque Pedro que é o afoito, Pedro que é o carro-chefe, foi Pedro que recebeu a promessa de Jesus. Aí a Bíblia diz que ele manda enviar mensageiro e bota cartaz. Eu vou aqui conjecturar. Pedro de repente passa, minha pastora, e vê um cartaz dele: procurado, vivo ou morto. Procurado, tem que ser preso. Aí Pedro olha o cartaz, ele pega o cartaz e se lembra de uma palavra que Jesus falou para ele. A palavra que Jesus falou para Pedro foi: tu não tema morte, porque ninguém vai te matar na tua juventude. Tu vai ser morto na tua velhice, mas na tua juventude fica de cabeça erguida e continua marchando na terra, que eu vou estar contigo e te dando vitória e nada vai te acontecer. Pedro pega o cartaz, conjecturando, ele vai se apresentar. Estou atrás de mim, está aqui. Prenderam Pedro, colocaram Pedro agora dentro de um presídio. Esse presídio, ele tem 3 portas. Eles passam pela primeira, pela segunda. Eles vão colocar Pedro dentro de uma cela. Dentro dessa cela que vão colocar Pedro, a Bíblia diz que eles vão enviar para dentro deste presídio 4 guardas, 4 policial da época. 2 vai ficar do lado de Pedro, amarrado na algema. O local que Pedro ficava sentado, só dava para se sentar, porque estava amarrado os seus pés e os seus braços. Ele ficava debruçado. Um soldado está aqui amarrado, e o outro soldado está aqui amarrado. Do outro lado de fora, da parte de fora do corredor, tem 2 soldados lá, de prontidão para quê? Para Pedro não fugir. Só que Pedro não queria fugir, porque a confiança de Pedro está em quem? Em Jesus de Nazaré. O tema da oração é a confiança no Senhor. Aquele que confia no Senhor alcança misericórdia. Aquele que confia no Senhor passa pela prova dando glória a Deus e vendo vitória. Aquele que confia no Senhor descansa. Aquele que confia no Senhor não perde sono. Aquele que confia no Senhor sabe que a porta pode até estar fechada, mas quem confia no Senhor, a porta se abre e o milagre acontece. Pedro estava preso. Pedro estava amarrado a 2 soldados, e 2 soldados na parte de fora. Aí de repente, conjecturando o texto, alguém ao redor da cela diz: Pedro, te prepara, porque amanhã tu vai morrer. Pedro, Tiago morreu na festa dos pães, da Páscoa, melhor dizer, e agora tu vai ser o próximo. Amanhã de manhã tu está cotado para ser morto. Aí o que Pedro vai fazer, irmãos? Pedro vai fazer algo diferente que às vezes a gente faz. Às vezes quando a gente está com a preocupação para pagar uma conta, nós temos uma conta para pagar, que a gente sabe, se a gente não pagar a gente pode renegociar, e a conta continua lá, mas renegociada. A gente já perde sono, preocupado. Às vezes é um emprego que não apareceu, a gente fica preocupado. Às vezes é preocupação, às vezes com o filho, com o marido, ou vice-versa, estamos preocupados. Agora imagine uma preocupação de você saber que amanhã de manhã você vai ser morto. O que eu faria? O que você faria? Passava a noite acordado, ou dormia e roncava tranquilo? Isso aqui se chama confiança. O que Pedro está dizendo para nós aqui é confiança. A confiança é isso, é a questão da fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não está vendo. Você não está vendo nada, é a fé.
mas é a convicção e a certeza do que se espera. Eu não estou vendo, mas eu espero. Eu não estou vendo, mas eu estou confiando que vai acontecer. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Eu não estou vendo, mas eu confio no Deus que eu estou adorando, que o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, Deus vai fazer coisas novas acontecer na minha vida. Isso é questão de fé. E essa fé, muitas das vezes, ela nos desafia. Pedro está lá prestes a ser morto. A sentença de morte está batida para Pedro. Ele vai ser o próximo a pessoa a ser apresentado para os romanos. Mas Pedro está fazendo o que, irmão? Pedro está chorando? Não. Pedro está perdendo o sono? Não. Pedro está correndo para um lado e para o outro dentro do presídio? Não. Pedro está preocupado, eu vou morrer? Não. O que é que Pedro vai fazer, pastor? A Bíblia diz que Pedro vai dormir. Sabe por quê? Porque aquilo que foge da minha unção, aliás, das minhas mãos, aquilo que foge das minhas ossadas, não foge das mãos de Deus. O teu Deus não perdeu o controle dessa situação. O teu Deus continua de pé, dizendo: eu te falei que vou te dar vitória. Eu te falei que você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir na tua vida. Então fica tranquilo, Pedro. Vai dormir, Pedro. Deus está mandando alguém aqui descansar a cabeça. Deus está mandando alguém aqui descansar o coração. Deus está mandando alguém aqui confiar mais, orar mais, buscar mais, porque o milagre vai acontecer. Quando você tirar da sua vida a ansiedade, quando você tirar da sua vida a preocupação daquilo que você não pode fazer, quando você parar de perder sono por aquilo que você não pode fazer, Pedro vai dormir. A Bíblia diz que quando chega a quarta hora, um anjo desce na cela de Pedro. Ouve-se um clarão. Pedro olha para aquele clarão e a Bíblia diz que ele vai visualizar o quê? Um anjo. O anjo do Senhor. E o anjo vai falar para Pedro a seguinte frase: levanta-te, calça a tua sandália, veste a tua capa e segue-me. Pedro olhou e pensava que era o quê? Um sonho. O milagre vai acontecer na tua vida. E você vai precisar de alguém te beliscar. Você vai mandar alguém te beliscar quando acontecer o milagre, porque você vai pensar que é um sonho, mas não é um sonho, é realidade. O milagre é realidade na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pedro pensava que era um sonho. Aí a Bíblia diz que quando Pedro se levanta, a algema que estava nele, vice-versa, caiu na hora. A porta de bronze se abriu na hora. O soldado que estava dentro continuou dormindo. O soldado que estava fora estava dormindo. Pedro passa pela primeira porta, se abre. Olha a porta se abrindo aí, pega aí, Pedro passa pela primeira porta, se abre. Ele entra pela segunda porta, a porta está aberta. Ele passa pela terceira porta principal, a porta está aberta, porque quem entrou lá dentro foi Jesus de Nazaré, foi o Yeshua HaMashiach, o leão da tribo de Judá. O anjo do Senhor. Toda vez que você vê anjo do Senhor na Bíblia, é o próprio Deus. O anjo do Senhor olhou para Pedro e disse: Pedro, até aqui foi comigo. Tem coisas que eu vou fazer por ti, mas tem coisa que tu tem que fazer. Deus estava dizendo: existem coisas que tu pode até depender de mim, mas tem coisas que eu te dou liberdade para te fazer. A partir de agora, tu segue o teu caminho, que eu faço o meu. Aí o anjo fez o quê? Sumiu. Aí Pedro ficou aqui, caminhando para o encerramento.
Pedro ficou na porta principal. Ele puxou o seu raciocínio e se lembrou de uma casa. Ele se lembrou da casa da irmã Maria. Na casa da irmã Maria não pode faltar duas coisas: não pode faltar oração e café. Ele se lembra da casa da irmã Maria. Só que Pedro não sabia. E aqui que está a moral social da situação. Pedro não sabia. Mas lá na casa da irmã Maria tinha um grupo de irmãs e irmãos de 120 pessoas. 120 pessoas estavam orando de joelho. Passaram a madrugada toda orando, dizendo: Jesus salva Pedro. Levanta a mão quem está orando por algum Pedro aqui na vida. Jesus liberta o Pedro. Jesus visita o Pedro. Jesus transforma a vida do Pedro. Jesus faz alguma coisa pela vida do Pedro. Meu Deus, visita Pedro. Tanto Maria quanto as irmãs e os irmãos clamando, o anjo resolveu descer. E o anjo deu vitória para Pedro. O anjo desceu, mas quem fez o anjo descer foi a oração na casa da irmã Maria. A oração que tu está fazendo aqui vai movimentar os céus, eu profetizo. A oração vai movimentar o céu ao teu favor. A oração vai movimentar o céu em prol da tua casa, da tua família. E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Só que tem um dilema aqui. Eu tenho 1 minuto para explicar esse dilema. O dilema da irmã Maria. A irmã Maria que está orando por Pedro, e fervorosa, viu? Fervorosa. Ela que reuniu o povo para orar por Pedro. Essa mesma irmã Maria, ela é a mãe do Tiago. E o Tiago foi o que foi morto ano passado. Agora imagine o dilema na cabeça dessa mulher: orar por Pedro e no mesmo tempo saber que o que aconteceu com o filho dela ia acontecer com Pedro. Essa mulher estava orando com o pensamento dividido. Por quê, pastor? Porque Tiago era apóstolo, Pedro também apóstolo. Tiago era cheio do Espírito, Pedro também é cheio do Espírito. Tiago servia Jesus, Pedro também servia Jesus. Tiago era crente, Pedro também era crente. Então ela estava vivenciando um dilema na sua cabeça. E nesse dilema, queira ou não queira, é muito fácil orar por uma pessoa quando eu não passo por uma situação. Mas quando eu passo pela mesma situação que aquela pessoa passou, de uma perca de um filho, o coração fica meio que duvidoso, o coração fica meio que quebrado, fica aquela dúvida: será que vai, será que não vai? Muitas das vezes tem gente que faz essa oração, está orando pelo propósito, mas dizendo assim: Senhor, eu vou orar, mas eu não sei se é possível acontecer. E Deus está dizendo para mim e para você: mesmo com pouca força, continue orando, porque eu vou fazer o milagre acontecer na tua vida e na tua casa. Ei, Pedro vai para a casa da irmã Maria. E aqui que entra o que eu falei. Quando Pedro bate na porta, ele grita por 3 vezes: Irmã Maria! 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 Maria não ouve. Por quê? Porque Maria está orando. Maria está intercedendo. Mas só que dentro da casa da irmã Maria tem uma menina chamada Rode. Essa Rode, que era a serva da casa, ela vai até a irmã Maria e vai dizer: Irmã Maria, Pedro está batendo no portão lá fora. No portão lá fora. Maria olha para a Rode e disse: não é Pedro, deve ser o anjo de Pedro. O que é o anjo de Pedro no texto? É o mesmo linguajar que a gente usa aqui no nosso linguajar popular. Quando a gente estava lá no mundo, a gente dizia o quê? Às vezes uma pessoa morria, aí eu passava naquele lugar, aí eu chegava em casa espantado e dizia assim: mamãe, eu vi a alma despenada do vizinho. Eu vi a alma do vizinho ali, mamãe. A mamãe disse: que você é sem vergonha, rapaz.
Ela pegava logo a paeta, aquele negócio de bater. Já dava logo uma surra e disse: tu está vendo a visagem? Quem morreu não volta mais. Há um campo de força, ela dizia assim, ó, entre nós e ele. Ele não vê nós e nós não vê ele. Isso é coisa do inimigo. Mas eu vi, chorando, peguei porrada, né? Aí ela disse: é a alma de Pedro. Por que ela disse a alma de Pedro? É dentro desse dilema. Ela estava orando em 2 pensamentos. Mas 2 pensamentos por falta de fé? Não. Ela estava preocupada porque poderia dar certo como não dar certo. Mas só que Deus olhou a razão social do milagre. Fica de pé em nome de Jesus.